Ok, terceirão, vamos dar sequência então aqui à nossa revisão. Seguindo com os conteúdos, agora nós vamos falar de 3 tópicos que na verdade estão amarrados entre si, tá? Tudo parte aqui da condição de alinhamento de 3 pontos, que dessa condição, devido a essa condição de alinhamento, nós caímos também no cálculo de áreas e também chegamos à equação geral da reta. São, assim, essa parte inicial da geometria analítica é o que eu costumo dizer que é o que define a própria geometria analítica, assim, o estudo da geometria analítica, tá? Na aula passada que a gente falou, distância em 2 pontos, ponto médio em um segmento, sempre vai estar por aí acontecendo. E esses 3 tópicos também. A condição de alinhamento de 3 pontos por si só, ela não é tão aparente assim, mas da condição até o cálculo de área e equação geral da reta, aí geometria analítica não vive sem. Até porque geometria, né? Cálculo de área vai aparecer sempre. O que vem a ser então, vamos relembrar aqui, o que vem a ser então a condição de alinhamento de 3 pontos. Né? Como o próprio nome diz, já entrega um pouco, né? Condição de alinhamento. A gente tem que imaginar, ver o que vem a ser esse alinhamento. Então vamos aqui, ó, plano cartesiano. Tá aí, ó, um plano para a gente poder analisar a situação. Na geometria analítica diz o seguinte: se 3 pontos estão alinhados, aqui, ó, vamos pegar 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. 3 pontos. Em geometria analítica nós dizemos o seguinte: se 3 pontos estão alinhados, eles pertencem a uma reta. Logo são colineares. É isso? Então, a geometria analítica tem uma situação própria para tratar dessa situação. Certo? Então, vamos dar sequência aqui. As conclusões. Então, se 3 pontos estão alinhados, eles pertencem a uma reta, eles são colineares. Não é isso? Então, nós podemos dizer o seguinte: se 3 pontos estão alinhados, o que pode acontecer desses pontos não estão alinhados. A condição vai dizer só o seguinte, tá? É só confirmar se eles estão ou não estão. Da condição de alinhamento de 3 pontos, a gente só pode afirmar uma coisa: ou 3 pontos estão alinhados ou não estão alinhados. Esses 2 tópicos que eu anotei aqui embaixo são as consequências que a gente pode ter, tá? Se 3 pontos estão alinhados, nós acabamos de ver aqui em cima, mudar de cor. Se 3 pontos estão alinhados, eles são ditos colineares. É a palavra que aparece, tá? Se 3 pontos estão alinhados, logo eles são colineares. Também podemos concluir, se 3 pontos estão alinhados e são colineares, em geometria analítica é interessante a gente perceber que pontos colineares, vamos colocar assim, pertencem a uma reta. Reta. E aí você vai fazer o link direto aqui, ó. Se 3 pontos estão alinhados, são colineares, pertencem a uma reta, fatalmente nós cairemos na equação geral da reta, futuramente. Então, essa condição nos permite produzir uma equação geral da reta. Tá? Temos vários tipos de equações de reta em geometria analítica, para ser mais específico, temos 4, e todas assim começam e têm um conceito muito parecido com a equação geral, né? São formatos. O primeiro, então, nós vamos ver agora, equação geral da reta. Agora, pode ser que 3 pontos não estejam alinhados, né? Pode acontecer também. Se 3 pontos não estiverem alinhados, logo, eles não são colineares. Se eles não são colineares, tem uma consequência aqui também. Se eles não são colineares, eles podem formar um triângulo.
A definição de triângulo na geometria plana já começa por essa frase, né? Melhor dizer. Por 3 pontos não colineares. E aí segue toda a definição da geometria plana. Então, ó, da condição de alinhamento de 3 pontos em geometria analítica, nós temos a seguinte situação. Se estiverem alinhados, nós chamamos de colineares, eles pertencem a uma reta. Isso vai nos levar à equação geral da reta futuramente. Se 3 pontos não estão alinhados, logo não são colineares, e esses pontos podem formar um triângulo. E se eu tenho um triângulo, posso calcular a área? Posso. Então, daqui, dessas condições, das consequências da condição de alinhamento de 3 pontos, nós podemos ter cálculo de área, nós podemos ter equação geral da reta. Certo? Certo. Isso aqui é a teoria. E como se dá, então, essa tal, matematicamente falando, equacionando essa história, essa condição de alinhamento de 3 pontos? Então, vamos lá. Todo ponto tem coordenadas, isso que nos interessa. E esses 3 pontos A, B, C escolhidos aqui, que são colineares, participam de uma reta, eles têm as suas coordenadas. Tá? Coordenada x do ponto A, y do ponto A. X de B, y de B. X de C, y de C. Esse caso nós já estamos adotando que eles são colineares. A reta está passando por aí. Tá? E a condição é bem simples de ser verificada. Se 3 pontos estão alinhados, são colineares, pertencem a uma reta, isso quer dizer que o determinante, aquele que se aprende no segundo ano, o determinante formado pelas coordenadas dos pontos é nulo. Então, aqui, ó, o ponto A, nós escrevemos as coordenadas dele aqui. O ponto B, as coordenadas assim. E o ponto C, as coordenadas assim. Só que dessa maneira a gente sabe que não calcula o determinante. O determinante tem que ser de matriz quadrada. Então, a forma que a geometria analítica arrumou, vamos chamar assim, para dar um jeitinho nisso aqui, é preencher uma terceira coluna aqui toda unitária. Aí eu posso aplicar a regra de Sarris e ter o valor desse determinante. Então, se esse determinante for nulo, quer dizer, se este valor der zero, que determinante sempre entrega um número, se este valor der zero, nós temos então que os pontos estão alinhados. Agora, se esse determinante não der zero, isso quer dizer que eles não estão alinhados. Essa é a condição de alinhamento de 3 pontos. Então, é o seguinte, ó, se 3 pontos estão alinhados, isso quer dizer que o determinante formado pelas coordenadas dos pontos deu zero. Agora, qualquer valor que não seja zero, nós temos a certeza que esses 3 pontos não estão alinhados. Eles lá no plano podem formar um triângulo se a gente unir, né, esses pontos. Então, aqui é o seguinte, no que isso nos ajuda? Nos ajuda, mais uma vez, o que eu disse na aula passada. A gente resolver exercícios sem precisar ir para o plano cartesiano. Tá? Em geometria analítica, quanto mais se evita plano cartesiano, melhor para nós. Tá? E com isso aqui, a gente não precisa desenhar 3 pontos e passar dele. Até porque nossos desenhos fatalmente não nos ajudam muito. Em resumo, é isso. Então, ó, retornando aqui em cima, a condição de alinhamento de 3 pontos é isso. Tá? E das suas condições, eu tenho que se o determinante der zero, isso me ajuda a fazer uma equação geral da reta. Se o meu determinante não der zero, isso vai me ajudar a fazer cálculo de áreas. Então, perceba o seguinte, que com essa condição, me leva a mais 2 tópicos dependentes dela. Tá? E é bom a gente trabalhar tudo junto assim, beleza? Vamos a alguns exemplos. Eu não quis falar aqui sobre a história do falso determinante, que a gente trabalhou bem em sala de aula. Então, o pessoal que está acompanhando direitinho na sala de aula sabe um formato diferente de calcular esse determinante. Mas se você quiser calcular esse determinante nesse formato que você aprendeu assim, no segundo ano, sem problema, tá? Fica à vontade, tá tudo certo. Tem um formato nosso aqui próprio do terceiro ano, que é só para facilitar o cálculo aqui, tá? Então, digamos assim, para agilizar. Vamos a uma situação. Alguns exemplos aqui para a gente dar uma trabalhada e analisar essa condição de alinhamento de 3 pontos. Vou botar aqui 2 exemplos. Vamos lá. Ó. Exemplo 1. Vou escolher 3 pontos aqui. Ó. O ponto A,
menos 2 e menos 1. O ponto B, que é o ponto 0,3. E o ponto C, que é o ponto 2,7. Eu quero saber, então, se esses 3 pontos, assim descritos, se eles são colineares. Pergunta simples assim. Correto afirmar que os pontos A, B e C são colineares? Isso aqui cai muito em item de certo e errado, né? Uma situação como essa. Eu posso dizer que sim, ou posso dizer que não. O item está certo ou o item está errado. Como eu faço, então, para saber isso? Joga na condição. A condição diz que o determinante formado pelas coordenadas dos pontos, se der zero, são colineares. Se não der, não são. Então, vamos lá. Vamos ao cálculo, então. Como fazer isso? É pegar os pontos na ordem que você quiser. Vou manter aí o ABC, tá? Eu tenho menos 2 e menos 1, 0 e 3, 2 e 7. Agora eu vou trabalhar com o que nós aprendemos, tá? Nosso jeitão aqui do terceiro ano é usar o falso determinante, né? Empilha os pontos, empilha-se os pontos, repete o primeiro, sempre o primeiro, não é qualquer um, repete o primeiro, e calcula o determinante assim, como se fosse utilizando a regra de Sarris, tá? Muito trabalhada lá no segundo ano. Nas diagonais principais, multiplica e mantém o sinal. E nas diagonais secundárias, nós vamos multiplicar, trocar de sinal. No final, soma tudo. Tá? Novamente, se der zero, é colinear. Se não der zero, não é colinear. Então, fazendo essas contas aqui, nós temos menos 2 vezes 3, menos 6. 0 vezes 7 dá 0. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Nas secundárias, menos 1 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6. Mas aqui tem que ter troca de sinal. Então, fica menos 6. Menos 2 vezes 7 é menos 14. Tem que ter troca de sinal, vai ficar mais 14. Então, o determinante é a soma dos valores que apresentam. Então, eu tenho menos 6, mais 14, menos 6 novamente, menos 2. E fazendo aqui as contas, 14, menos 12, menos 14. E 14 menos 14 dá 0. Portanto, o determinante formado pelos pontos A, B, C deu 0. Logo, chegamos à conclusão que os pontos A, B e C são colineares. Simples demais. Muito simples. Tá? Feito assim, é possível que apareça algum item de certo ou errado de provas por aí, tá? A própria condição ela não é tão cobrada. As consequências dela, sim. Já que nós sabemos que isso aqui gera uma reta, né? Esses pontos estão na reta. E toda reta tem equação. Então, a equação geral da reta pode ser feita, então, com essa condição. Jazinho, nós vamos abordar aqui dessa maneira. Vou pegar mais um exemplo. Vou botar aqui do lado, Vamos pegar outro exemplo para a gente reforçar o conceito aqui. Vou mudar de cor. Então, é o seguinte, num segundo exemplo. No segundo exemplo, eu vou usar os pontos A, menos 2 e 7, B, 1 e menos 2, 1 e menos 2, e o ponto C de coordenadas 0 e menos 11. E a pergunta é a mesma. Quero saber se esses pontos são colineares. Se são colineares, vamos lá. A montagem do determinante. Menos 2 e 7. 1 e menos 2. 0 e menos 11. Repete o primeiro, que é menos 2 e 7. Esse é o formato de cálculo chamado falso determinante, né? Uma técnica utilizada apenas aqui no terceiro ano, apenas nessa situação, né? Conversamos bem em sala de aula sobre isso aqui. Então, fazendo as contas, vamos lá, nas diagonais principais. Aqui eu vou ter assim, menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2 é 4. 1 vezes menos 11 é menos 11. E 0 vezes 7 dá 0.
Nas secundárias, aqui nós teremos, ó, 1 vezes 7. 7 troca de sinal, dá menos 7. Menos 2 vezes 0, dá 0. Menos com menos dá mais, troca de sinal fica menos. E 2 vezes 11 dá 22. Então, o determinante aqui tem por valores menos 7, menos 22, mais 4, menos 11. É certo que esse valor aqui não dá zero. Só de você perceber. Tá? Então, como esses valores aqui não dão zero, vamos fazer a conta só para a gente colocar o valor aqui e chegar a outra conclusão. Logo, esses pontos não são colineares. Beleza? Eles podem formar o triângulo. Não é, a condição não entrega, não diz, então se não é colinear, é um triângulo. Não, eles podem formar um triângulo, se assim for solicitado. Certo? Fique isso aí, então. É menos 7, menos 22, mais 4, menos 11. Isso tem por valor menos 36. Tá? Então, vamos só dar uma conferida aqui, tá? Menos com menos dá mais, dá 4. 1 menos 11, menos 11. 0 vezes 7 dá 0. 7 vezes 1 dá 7, aqui dá 0. Menos com menos dá mais, vira menos. 2 vezes 11, menos 22. Somando tudo, deu menos 36. Ok. Isso quer dizer, então, que esses pontos não são colineares. É isso que a condição nos entrega, tá? Ou é colinear, ou não é colinear. Ou estão numa reta, ou não estão numa reta. Se estão numa reta, ok. Se não estão numa reta, podem formar triângulo, tá? Estou repetindo várias vezes para que isso fique, assim, bem claro no seu entendimento. Só que o seguinte, né? Disso, então, nós podemos ter outras conclusões. Por exemplo, então, da condição de alinhamento de 3 pontos, eu tenho como utilizar ela para chegar na equação geral da reta. E eu posso usar logo esse determinante para fazer cálculo de áreas. Tá? Então, eu vou falar primeiro do cálculo de áreas. Vamos aqui ao segundo exemplo. Que, como não é colinear, pode formar um triângulo. Se é um triângulo, é possível de calcular a área. Então, eu quero saber qual a área. Eu quero saber quanto que vale a área do triângulo ABC formado por esses pontos. É isso? Que tem por vértices os pontos A, B e C. Gente, cálculo de área em geometria analítica é a coisa mais simples da vida. Tá? Em geometria plana, nós temos que decorar fórmulas específicas para cada figura. Algumas simplesmente não tem, a gente tem que ficar se virando. Os cálculos tendem a ficar longos e difíceis. Em geometria analítica, área se calcula fazendo o módulo do determinante dividido por 2. Sempre para qualquer área de qualquer região, conhecida ou não conhecida. Tá joia? Isso nos dá vantagem novamente. Eu não preciso desenhar isso para o plano cartesiano. Tá? O base vezes a altura sobre 2, no caso do triângulo, continua funcionando perfeitamente. Só que aqui, em algumas situações, vai dar muito trabalho de ser feito. E determinante sobre 2 praticamente já está resolvido. Tá? A área, então, do triângulo ABC, basta fazer o módulo, desculpa, esqueci de falar que está em módulo, é o módulo do determinante dividido por 2. Porque a área é sempre positiva. E o determinante pode acontecer dele ter valor negativo. Tá joia? Então, seguindo aqui na explicação, se o determinante deu menos 36, a área do triângulo é o valor desse determinante dividido por 2, do módulo dele. Então, olha como é que é simples a coisa. Basta pegar aqui, ó, menos 36 dividir por 2. E aí nós vamos ter que a área fica igual a 18 unidades de área, já que não foi dito. Não é simples? É simples demais, gente, fazer isso aqui. Tá? Então, seguindo dessa maneira, nós teremos isso. Seguindo dessa maneira, nós teremos aqui, eu perdi um pouquinho da concentração aqui, vamos em frente.
Isso. Vamos em frente aqui. Só fazer uma pausa rapidinho para tomar uma água. Seguindo então. Agora o que nós temos? Do primeiro exemplo. Do primeiro exemplo, nós temos que os pontos são colineares. Portanto, tem uma reta que passa por eles. Certo? E como determinar a equação geral dessa reta? Aqui nós vamos voltar ao plano. A equação geral da reta, né, na sua definição, diz o seguinte: por dois pontos sempre passa uma reta. Não é isso? Está certo, a gente já aprendeu isso antes. E me é possível colocar um ponto genérico qualquer em cima dessa reta, um outro ponto aqui, ó, chamar esse ponto de P. Um ponto genérico, porque também não conheço as suas coordenadas. Aquele ponto XY qualquer. E utilizando dois pontos quaisquer dessa reta, mais esse ponto genérico, e aplicando a definição aqui da condição de alinhamento de três pontos, nós temos, então, automaticamente a equação geral dessa reta. Então, como isso aqui pode ser procedido? Assim, ó. Escolha dois pontos qualquer dessa reta. Eu vou escolher esses dois pontos aqui, ó. Os pontos, aqui, ó. Vou marcar melhor. Eu vou escolher os pontos B e C, tá? Para gerar a equação geral da reta que passa pelos pontos A, B e C, ou pelo ponto BC apenas, tá? Já que eles pertencem a uma reta. A condição já foi garantida, né? São colineares, eles têm uma reta. Ok. O procedimento é o mesmo, tá? Só que agora nós vamos usar os pontos. Ó, vamos anotar de novo aqui, para ficar mais fácil a visualização. Ó, só que agora nós vamos usar o ponto B, que é o ponto 0 e 3, o ponto C, que é o ponto 2 e 7, e um ponto XY qualquer, o tal do ponto genérico da reta. Tá? O ponto B e C está alinhado. A gente já viu. Eles pertencem a uma reta. De qualquer maneira, eles pertencem a uma reta. Tá? Com esse terceiro ponto, que faz parte dessa reta, qual é a equação geral da reta, então? No mesmo sentido, nós faremos, ó. Monta um determinante, 0 e 3, 2 e 7, x e y. Repete o primeiro. Como eles pertencem a uma reta, eu já sei que esse determinante dá zero. Né? A gente já tinha conferido. E o procedimento agora é o mesmo. Tá? A gente faz o cálculo. 0 vezes 7 dá 0. 2 vezes y, 2y. X vezes 3, 3x mais 3x. 3 vezes 2 é 6. A gente troca de sinal e fica menos 6. 7 vezes x dá 7x. Só que troca de sinal dá menos 7x. E y vezes 0 dá 0. Isso vai dar 0. A gente já sabia que ia dar 0. Ó, foi feito apenas o cálculo da condição de alinhamento de 3 pontos, que eu sei que vai dar 0. Isso gera automaticamente a equação geral da reta. Então, aqui, ó, a gente só agrupando o que é possível, eu tenho 7x, ou melhor, 3x menos 7x, dá menos 4x, mais 2y, menos 6, igual a 0. Isso aqui, nós chamamos de equação geral da reta. As outras particularidades nós trabalhamos bem em sala de aula, né? Tem várias definições, coisas aqui. O intuito dessa aula é que nós fizéssemos assim, um retorno às definições, né? Fazendo alguma explicação mínima, tá? Isso aqui é o mínimo que a gente precisa entender e necessário para poder resolver questões, ok? Então, vamos seguindo aqui. Então, com isso, ó, acabamos de ver como se trabalha com a condição de alinhamento de 3 pontos. Com essa condição, me é possível calcular áreas, se for solicitada, e a partir dessa condição é possível gerar
uma equação geral da reta. Então, da condição, a gente pega 3, né? 3 tópicos de geometria analítica. Será que isso aqui é muito cobrado? Claro, né? Claro que é cobrar. Tá bom? Equação geral da reta, então, é sempre. Eu costumo dizer que a equação geral da reta e distância em 2 pontos é aquela coisa que o aluno tem que estar na veia. Sempre vai perguntar, sempre será solicitado. Não existe geometria analítica sem a abordagem desses 2 tópicos, tá? Se fosse para ensinar 2 coisas apenas, eu ensinaria apenas isso aos alunos, ok? Vamos ver aqui em frente, então. Eu reservei aqui um exercício para a gente fazer lá da lista, né? Conforme prometido, ia pegar alguns para fazer. Agora eu vou pegar o exercício 7 da página 662, tá? É um exercício que não é tão simples de ser feito, que a gente tem que fazer uma leitura boa, mas é um exercício com a cara da geometria analítica, tá? Por isso que eu gosto dele assim. Então, seguindo aqui em frente, vamos à leitura do exercício. O triângulo ABC, representado abaixo, é equilátero. Isso aqui já entrega várias coisas para a gente, né? E vai facilitar a nossa vida. E seus lados medem 6 raiz de 3 centímetros. Determina a equação das retas suportes dos seus lados. Reta suporte é a reta. Na verdade, o que ele está querendo é a equação dos lados. Tá? Vamos seguir aqui. Então, assim, nós temos que o triângulo ABC tem 3 lados. Tem 3 lados. O triângulo ABC tem o lado AB, o lado AC e o lado BC. Tá? Equação geral da reta, então agora nós vimos o quê? Que eu preciso ter as coordenadas de 2 pontos para ter a possibilidade de colocar um ponto genérico e gerar a equação das retas. Tá? Ele não disse que é geral, mas a que a gente tem no momento é geral para trabalhar. Vamos aqui ao exercício. Esse exercício é muito bom, vai misturar geometria plana com analítica, já botou um plano cartesiano para nos ajudar aqui. Vamos em frente então. Eu preciso então saber as coordenadas dos pontos, tá? Geometria analítica sem coordenadas dos pontos não tem jeito, né? Pra ser sincero, não tem jeito. Então vamos atrás dessas coordenadas. Ele me disse que os lados medem 6 raiz de 3, certo? Então tá aqui, ó. 6 raiz de 3, 6 raiz de 3. E essa medida daqui para cá também. 6 raiz de 3, já que o triângulo é equilátero, né? Todos os lados iguais. Ok. Do triângulo equilátero, ele tem suas fórmulas específicas, não é isso? A altura do triângulo equilátero mesmo, eu sei que se calcula assim. L raiz de 3 sobre 2. Ora, por que é importante, né, calcular a altura? Ora, porque essa medida é a altura. E essa medida sendo a altura, quando eu chegar no topo do triângulo, eu vou saber a medida de H que vai me entregar as coordenadas do ponto A. Porque uma coisa eu tenho certeza. Se ele está em cima do eixo Y, o valor de x é 0. Então, a outra vem dessa altura. Então, ó, como que ele facilitou a vida, né? O lado do triângulo que é 6 raiz de 3. Então, aqui nós temos 6 raiz de 3 vezes raiz de 3 dividido por 2. Fazendo as contas aqui, então, nós temos que 6 dividido por 2 dá 3. E raiz de 3 vezes a raiz de 3 também dá 3. 3 vezes 3, 9. Aqui está em centímetros. Então, 9 centímetros. Uai, no que isso foi útil? Foi útil porque agora eu sei que o ponto A é o ponto de coordenada 0 e 9. Certo? Aí, ó, geometria plana ajudando a geometria analítica. Certo? Então, preciso das coordenadas dos pontos B e C. Vamos atrás delas agora de maneira bem simples. Tem várias formas de fazer, mas de maneira bem simples, tá? Se de B até C mede 6 raiz de 3, no triângulo equilátero, bem aqui foi dividido a metade. Então, 6 raiz de 3 dividido por 2 dá 3 raiz de 3 para cada lado. Por estar em cima dos eixos, a coordenada de y é 0. Logo, o ponto B tem coordenadas 3 raiz de 3 e 0. E o ponto C, menos 3 raiz de 3 e 0. Né? Porque no lado esquerdo tem que ser negativo. Pronto, agora eu tenho as 3 coordenadas. Tendo as 3 coordenadas, eu chego nas equações. Então, vamos lá, as equações solicitadas no exercício.
Vamos começar pela mais simples. Aqui é a origem, ó, vale zero. Equação da reta BC. A reta BC, ela é constante, ó. Ela é constante. Se ela é constante, a equação dela é y igual o valor numérico onde ela passa. E o valor numérico de onde ela passou é o zero. Essa é a mais simples, né? A gente vai começar pela mais simples. Já está feito, então. Vamos para a B. Então, como a B eu já tenho os seus pontos, tá? Que é o 3 raiz de 3 e 0, 0 e 9, vamos ao determinante. 3 raiz de 3... Não, vou começar pelo outro ponto, tá? 0 e 9. Lembrando que você pode botar na ordem que você quiser. Eu gosto de fazer assim. Pronto, montou o determinante. Se estão alinhados, e estão, vai dar 0 no final. Agora são as contas. Aqui dá 0, aqui dá 3, raiz de 3 vezes y, aqui dá 9x. Aqui dá 3 vezes 9, dá 27. Troca de sinal, fica menos 27. Raiz de 3 dá 0, igual a 0. Pronto. Temos aqui a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Você pode ordenar, tá? Botar x na frente, y aqui por ser mais uma revisão rápida, tá? Eu vou deixar assim. E agora nós vamos fazer a equação da reta que passa pelos pontos. Deixa eu puxar mais para cá, para ver se fica mais fácil a gente ver. Que passa pelos pontos A e C. Então, ó, A e C. Que tem o ponto 0 e 9. O ponto C, que é o ponto de coordenadas, menos 3. Raiz de 3 e 0. X e Y. Repete o primeiro. Então, feito assim, dá 0. Aqui dá 0. Aqui dá menos 3, raiz de 3, y, mais 9x. Menos, troca de sinal vira mais, 3 vezes 9, 27, raiz de 3. Aqui dá 0. Aqui dá 0. Igual a 0. E assim também está pronta a equação geral da reta que contém os pontos A e C. Então, pessoal, é isso, ó. De maneira geral, condição de alinhamento de 3 pontos, equação geral da reta, cálculo de área, todas têm por fundamento a condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? É um determinante que é calculado com as coordenadas dos pontos, que se der 0, pertencem a uma reta. Se não der 0, podem formar um triângulo. Se der uma reta, é possível gerar a equação geral dessa reta. Se não der 0 determinante, é possível calcular a área do triângulo formado por esses pontos. Massa? Então, espero ter ajudado vocês, tá? Nessa recapitulação de conteúdos. Agora você tem totais e plenas condições de fazer os exercícios que estão lá. Se já foi feito, refaça, reforce isso, que nós vamos seguir em frente, tá? Daí, espero ter ajudado vocês, terceirão. Um abraço e até a próxima aula.